Bom dia, paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por mais um domingo, por mais uma lição. Estamos encerrando esse segundo trimestre de 2022. Adentramos a 12ª lição sob o tema O Trono Branco e o Juízo Final. O Trono Branco e o Juízo Final. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, que eu peço, Deus, a Tua inspiração, a Tua iluminação. Me auxilie, Senhor, me ajude, Senhor, a exercer, Senhor, o que há de informação, ó Deus, nesta lição, porque, Deus, sabemos que há uma necessidade muito grande, Senhor, de aprendermos estas coisas, pois há muitas dúvidas, muitas correntes teológicas, Senhor, em relação à escatologia. Senhor, fica conosco e dai-nos, ó Deus, um domingo abençoado, Senhor, cheio do Teu ensino. Isso, Deus, é o que nós pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradeço também ao pastor presidente Antônio Larentes, que tem confiado em nosso ministério, e também na equipe de mídia, no evangelista César e no presbítero Gabriel, e não podendo se esquecer da reitoria da Escola Bíblica Dominical, na pessoa do evangelista Célio e do evangelista Éder. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe seus filhos. O tema é o trono branco e o juízo final. Texto áureo. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20, versículo 11. Verdade aplicada. Cristo hoje é o advogado do pecador, mas naquele dia será o juiz e julgará cada um segundo suas obras. Objetivos da lição: entender o que ocorrerá após Satanás ser solto, mostrar quem estará no juízo final, explicar como será o juízo final. Texto de referência se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 8, 12, 14 e 15. Fala-nos assim: E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados e queridos irmãos e irmãs, hoje vamos dar continuidade então aos ensinamentos das narrativas apocalípticas, a qual, conforme a aula anterior, falei que iniciou-se uma nova fase, um novo ciclo a respeito das lições apocalípticas, porque se pararmos para pensar, as primeiras lições trataram da apresentação e dos temas que o livro de Apocalipse trabalha. Na lição 7, 8, 9 e 10 trataram da tríade do mal, o cenário da manifestação do anticristo, o que é a grande tribulação, esses 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, características das duas bestas do capítulo 13 de Apocalipse, sendo o anticristo e o falso profeta, que ambos trabalharão, atuarão juntos, um na liderança social, o anticristo, e o outro na liderança religiosa, o falso profeta, de forma mundial, e fechando a guerra do Hermagedon, ou seja, tirando a vitória de Cristo
só falamos em coisas ruins, mas assuntos de extrema importância para a compreensão melhor do estudo escatológico. E se pensarmos nessa palavra escatologia, nós temos que dividir essa palavra, né? Lembrando, já falei isso, mas vou repetir. Lembrando, escato significa acontecimentos ou acontecimentos futuros. E logia significa que é mais abrangente, e aí tem vários significados, né, essa questão da logia, porque fala-se de logos, vernáculo, verbo, palavra, entendimento, ciência, estudo, ou seja, escatologia significa estudo de acontecimentos futuros. Pois bem, a aula passada foi iniciado os maravilhosos acontecimentos do livro de Apocalipse, a qual falamos do milênio, onde o Senhor estará no poder governamental. Período esse que não vai ter mais influência do mal, pois o anticristo e o falso profeta serão destruídos, lançados no lago de fogo e enxofre, e Satanás estará preso, amarrado por esse tempo de 1000 anos. Será um tempo de paz, amor, maravilhoso, um tempo maravilhoso para os seres humanos. Não havendo nenhuma necessidade para os seres humanos. Pois bem, daremos hoje continuidade na próxima lição, na última lição, nós vamos continuar esses maravilhosos acontecimentos. No entanto, quero dar uma pincelada rápida também, porque o autor ele não trata sobre esse assunto, sobre as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo, né? Momento tão esperado para a igreja, reconhecida como noiva de Cristo, que se encontrará com o noivo na presença do Pai, sendo, portanto, transformada e glorificada por Ele, onde o príncipe da paz se casa com a menina dos olhos de Deus, lhe servindo uma ceia, né? Vai ter uma ceia na presença dos convidados, dos seres celestes. Só um pouquinho antes acontece a cerimônia do tribunal de Cristo, onde cada um receberá sua recompensa pelo seu trabalho executado aqui na terra. Vejamos então essas recompensas. Nós falamos então, estamos fazendo um panorama rápido do que é as bodas do Cordeiro. É esse momento do encontro da igreja com o Senhor, e vai haver a ceia, né? Que o Senhor mesmo vai servir-nos. E só que um pouquinho antes disso vai haver então essa cerimônia do tribunal de Cristo, havendo um momento de recompensa daquilo que executamos aqui na terra. E será premiada, né, esse momento de prêmio dentro do tribunal de Cristo, conforme Romanos capítulo 14, versículo 10 e 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 12 ao 13. No entanto, cabe lembrar também que Deus é justo e examinará o coração do homem. E por que eu falo isso? Para explicar que essas 6 recompensas que existem será provada no fogo, ou seja, elas serão provadas no fogo. Vamos ver então quais são essas 6 recompensas, né? As primeiras são boas e as 3 últimas não são tão boas assim. A primeira é o ouro, que se refere às obras que fizemos diretamente para Deus, para o Pai. A segunda é a prata, que simboliza a redenção, relacionado às obras que fizemos diretamente para Cristo. A terceira vai falar sobre as pedras preciosas, que são aquelas que fizemos para o Espírito Santo, que se refere à beleza do Evangelho, o ardor do Evangelho, o brilho, algo feito com capricho, dando-nos o melhor, o melhor que nós damos, isso vão ser pedras preciosas. Existem 3 recompensas, como eu já havia dito, que irão desaparecer a serem lançadas e provadas no fogo. A primeira é a madeira, que se refere às obras que fazemos por nós mesmos, ou seja, que em nenhum momento pensamos no reino de Deus. É algo que vivemos aqui na terra mesmo, que já é recebida já, inclusive. Por que a gente fala que já é recebida essa obra de madeira?
aqui pode ser um investimento que você fez, aqui pode ser um curso profissionalizante que você fez, sem aplicar o que está em 1 Coríntios 10, versículo 31. Fazei tudo para a glória de Deus. E isso, às vezes, você não faz para a glória de Deus, mas sim para a sua recompensa aqui na terra mesmo. Então é um investimento, é alguma coisa que você faz que requer somente a você mesmo, sem olhar para o reino de Deus. E isso é obras de madeira. Vai ser lançado no fogo, vai se desaparecer, né? Porque foi algo para a terra. Outra obra que não terá nenhum interesse na esfera divina é a de palha. A palha são aquelas obras que fazemos de forma inconstante, ou aquilo que se propomos a fazer, mas não fazemos. Ou seja, é aquilo que o vento leva, aquilo que vai embora. É como se eu fosse consagrado evangelista e não exercesse o meu cargo de evangelista. É uma obra de palha. É como se eu fosse chamado a ser pastor, mas não pastoreasse. Isso é uma obra de palha, porque você não está exercendo aquilo, ou você está exercendo de forma inconstante, ou aquilo que você se propôs a fazer, você não está fazendo muito bem. Como um diácono, ele se propôs a fazer alguma coisa e ele não faz. Então, são obras de palha. E a terceira e última é de feno, né, que é a pior de todas. É aquilo que fazemos de qualquer jeito, ou relaxadamente, por obrigação. Aquilo que fazemos para se aparecer mesmo. Eu sou bom, eu sou caro, eu prego muito. Isso daí é obra de feno. Ou para receber o reconhecimento dos homens, ou aplausos dos homens. Isso também é de feno. Algo que não tem valor para Deus. Uma observação aqui dentro dessas 6 recompensas que apresentei para vocês: quem chegar no tribunal de Cristo já está salvo, independente das suas obras, dos seus feitos aqui na terra, né? Quem chegou no tribunal de Cristo, tendo essas recompensas mais inferiores, não importa, ele já estará salvo. Mas o que nós orientamos de forma pastoral é que busque ser ativo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Por quê? Porque essas obras, essas 3 atuações, para eles serão então obras recompensadas e também expostas no plano divino. Glória a Deus. Pois bem, agora vamos entrar então nesses acontecimentos aí, né? Pois bem, esses 2 acontecimentos estarão acontecendo simultaneamente, né? Com os 7 anos da liderança, né? Essas bodas do Cordeiro, né? Esse tribunal de Cristo estará simultaneamente acontecendo junto com os 7 anos, né? Da grande tribulação. A grande tribulação aqui na terra e as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo no céu. A qual o autor não tratou hoje, mas nesta lição vamos tratar outros aspectos além desse tribunal de Cristo e dessas bodas do Cordeiro. Lição trataremos da pequena interferência, né, que eu havia falado, havia dito para vocês, dessa interferência dos maravilhosos acontecimentos, onde iremos abordar o que é o trono branco e o que é o juízo final. Mas calma, na última lição do domingo que vem finalizaremos com um novo céu e nova terra, então não há do que se temer, pois, como disse, a aula anterior foi um show de horrores do Apocalipse. Calma, já passou o show de horror Apocalipse. Mas eu só estou dizendo isso, né, na questão do show de horror apocalíptico, porque existem, infelizmente, pessoas que têm medo, e por que não dizer pavor, de ler ou estudar esse último livro. Portanto, reafirmo que não podemos encarar o livro de Apocalipse com a teologia do medo, mas trata-se do livro da esperança,
como demonstramos desde o início nessas ricas lições apocalípticas, a qual esse aprendizado aguça, anima e fortalece a nossa fé e nos dá ainda mais razão para continuar no caminho da graça de Deus, na certeza que Ele vem. E se estivermos firmes em Cristo, não seremos julgados pelo trono branco e nem sentenciados pelo juízo final. Não seremos julgados, não seremos sentenciados pelo juízo final, porque estaremos reinando com Cristo, estaremos com Ele. Nossa esperança é essa. Mas de forma introdutória, é importante lembrarmos que Jesus é o nosso advogado, mas chegará o dia que Ele será o juiz que julgará as nações. Outra característica desse tempo, isso eu estou contextualizando na onde se dá esse trono branco e aonde se dá esse juízo final. Outra característica desse tempo é que após os 1000 anos, Satanás será solto e terá a oportunidade em enganar as nações, se levantando contra o reino teocrático, ou seja, esse reino que Deus estará no poder, no centro do poder de todo o mundo, a qual será destruído, juntamente com os seres humanos que deixarão ser enganados mesmo vivendo sob o governo de paz e justiça. Olha só que coisa interessante. Mesmo pessoas vivendo sob o governo de Deus, sob o governo teocrático, que não haverá necessidade humana, não haverá guerra, não haverá fome, não haverá luta, não haverá nada que prejudicará o ser humano, mas sim ele será beneficiado por este tempo do milênio. Mesmo assim vai ter pessoas que vão deixar ser enganadas por Satanás, que é o pai da mentira, inclusive. Mesmo eles estando então no governo de paz e justiça, e logo após se dará o juízo final, a qual trabalharemos de forma detalhada no decorrer desta lição de domingo. Tópico 1, então, vamos entrar na lição. Satanás é solto. Tópico 1, Satanás é solto. Isso está lá no nosso texto de referência, lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 7, que fala assim, e acabando-se os 1000 anos, que é o milênio, Satanás será solto de sua prisão. Ele será solto de sua prisão. Para quê? No versículo 8 ele fala, para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalhas. Ou seja, ele vai juntar todos os governos, enganando esses governos para ir contra o trono de Deus, contra o governo de Cristo que estará em Jerusalém. Que nós já falamos isso na aula anterior. Então, 1.1, quando o autor se expressa, sairá a enganar as nações, aqui trata-se do próprio propósito que o Satanás tem, sendo o pai da mentira. E o pior, que terão pessoas que serão enganadas e é até difícil saber como ele conseguirá fazer isso, se as pessoas estarão bem, sem necessidade alguma, fazendo elas se unirem a ele e se rebelarem contra Cristo. Olha só, e estará no poder das nações. Nós podemos pensar o seguinte, pessoas que nasceram no milênio, essas pessoas que se rebelarão, certo? Elas nasceram no milênio, ouviram as histórias das gerações ruins antes, elas ouviram as histórias, a nossa geração era horrível, tinha fome, tinha sede, tinha isso, tinha aquilo, as pessoas se maltratavam, entravam em guerra, existia armas, e essas armas foram transformadas em ferramentas agrícolas, nós vimos isso na aula anterior. Então, talvez o diabo utilizará dessas narrativas para enganar essas pessoas. Era muito ruim, mas elas não acreditarão 100%, olha só. Após a influência do mal novamente aqui na Terra. Então ele vai falar, não era tão ruim assim, Então isso ele vai tentar de alguma artimanha dele para as pessoas novamente se revoltarem contra Deus. E aí, então, serão destruídas, infelizmente. Buscando novas experiências, talvez
Fala assim, não, eu tenho tudo, Deus me dá tudo, o governo dele é muito bom, mas eu quero novas experiências. E esse anticristo, né, esse demônio, esse Satanás, ele está me oferecendo aí novas experiências. Então, talvez isso, o diabo utilizará disso, né? Onde Satanás irá trabalhar também, né, essas três características notórias do ser humano. Quais são as três características notórias do ser humano? A primeira é a insatisfação. O homem, ele nunca está satisfeito com aquilo que tem, né? Se está sol, ah, que calor. Se está chuva, ai que chuva. Então ele nunca está satisfeito com aquilo que Deus fez, com aquilo que Deus lhe deu. Ele sempre está insatisfeito, ainda que ele tenha tudo na vida, ele está insatisfeito, ele quer mais, essa ganância, né, da insatisfação. Então é uma das características notórias nos seres humanos e nós temos que tomar cuidado, nós cristãos também temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos insatisfeitos, qualquer coisa, qualquer luta, pessoas mudam de igreja, pessoas mudam de denominação, mudam de residência, mudam de casa, e por causa da rachadura, sempre está insatisfeito. Então essa é uma das características que o inimigo pode trabalhar então nesse tempo de tentar convencer o homem, né? Aqui mesmo no governo teocrático, no governo perfeito. Outra característica do homem, o homem é contraditório. Por que o homem é contraditório? Porque às vezes o homem fala assim, eu gosto tanto do frio, mas quando entra o frio ele começa a reclamar do frio. Ou ele fala, eu gosto tanto do calor, e aí ele sai para o calor, vai para, nossa, mas está muito quente. Ou seja, o homem ele é contraditório a si mesmo. Ele se contradiz nos seus desejos, ele fala que gosta daquilo, mas daqui a pouco está reclamando sobre aquilo. Isso é uma das características humanas, e isso pode ser que o inimigo trabalhe com isso nesse tempo. E outra coisa, o homem se autodestrói. O homem ele tem uma facilidade de se autodestruir. Um exemplo disso é só nós pensarmos na nossa própria alimentação, né? Nós sabemos que comer gordura não é bom, não faz bem para o corpo, mas nós estamos ali comendo gordura porque nós gostamos. Aquela picanha sem a gordura para a gente não serve. Nós não temos essa coragem de tirar a gordura de lado, porque temos essa questão da autodestruição. Ou senão o homem, ele bebe muito, ele bebe porque ele está se autodestruindo. E ele sabe que aquilo faz mal, mas ele continua bebendo. Ou o homem, ele fuma. Ele sabe que aquilo faz mal para o seu pulmão, faz mal para o seu sistema respiratório, mas ainda assim ele vai lá e fuma, porque o homem, ele se destrói. Ele se destrói, infelizmente. E quando ele destrói a natureza também, ele está se autodestruindo. Por quê? Porque o oxigênio já não será o mesmo, existirá o efeito estufa, o calor fica muito grande, o frio fica muito grande, então ele está se autodestruindo quando ele destrói a natureza. Mas nesse tempo, lembramos lá na aula anterior, que o mundo estará purificado, o mundo estará perfeito. As pessoas vão plantar, vão colher imediatamente, as pessoas vão viver muito bem. Mas ainda assim o homem gosta de se autodestruir, então ele vai adotar esse engano do Satanás, que ele estará aqui para isso. 1.2. O autor se expressa, Gog e Magog, a última rebelião. Aqui trata-se desse levante de Satanás que promoverá contra o reino teocrático. E o resultado disso está em Apocalipse capítulo 20 ainda, no versículo 9, que fala-nos assim. Apocalipse capítulo 20 e versículo 9. Marcharam então pela suficiência da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Pronto, acabou. Então, eles vão ser consumidos. As nações se levantaram contra Deus e fizeram o cerco na cidade santa, né, onde Deus estará governando, e desceu o fogo do céu e consumiu eles. Acabou. E aí acabou. Portanto, não haverá guerra, ou seja, Deus não vai entrar em guerra com o Satanás e com o ser humano. Simplesmente ele vai descer fogo, vai consumir tudo e acabou. Pronto. Esse é o Gog e Magog que a gente tanto fala.
é um fogo que desce e consome todo mundo e consome Satanás e aqueles que foram enganados por ele. E é incrível nós pensarmos nisso, porque as pessoas estarão vivendo tão bem, e como se deixará levar por esse engano, né? E será que tem pessoas que hoje vivem tão bem com Cristo, mas deixam se enganar também? Então, é algo para nós refletirmos. 1.3. A influência da natureza pecaminosa. A influência da natureza pecaminosa que mostra-nos que o ser humano gosta de ser enganado, né? O ser humano gosta de ser enganado. Ele deixa muitas vezes de ouvir o seu pastor para ouvir o outro, que está soprando ventos de doutrina, né? E aí é o que vai acontecer. O povo estará sob o governo de Deus, sobre o governo de Cristo, Cristo estará governando, o governo estará perfeito, não terão falta de nada, o Cristo orientarão eles, darão sabedoria plena a eles, mas eles gostam de ser enganados, eles preferem ouvir o outro. É mesmo as pessoas na nossa igreja, às vezes não vai no culto de doutrina, mas entra num vídeo de uma igreja X que às vezes está um pouco distorcido daquilo que cremos, daquilo que acreditamos, porque o ser humano gosta de ser enganado. Ou seja, pessoas vão deixar de ouvir as orientações do governo teocrático, que será perfeito para dar ouvidos ao mentiroso de Satanás, né? Então as pessoas gostam de ser enganadas. Tem até uma frase irônica, né, que diz, me engana que eu gosto. Quando nós utilizamos essa frase, me engana que eu gosto, nós estamos utilizando ela quando não acreditamos naquilo que estamos ouvindo. Me engana que eu gosto, isso daí, né? Então, quando não acreditamos, só que tem pessoas que gostam mesmo de ser enganadas, isso é até engraçado. Bom, tópico 2, é chegado o juízo. O 2.1, trono branco. Vamos aprender o que é o trono branco. Aqui trata-se da pureza, por isso que é branco, da trono branco. Por que essa expressão, trono branco? Porque trata-se da pureza, da santidade e glória, né? Esse branco não é um branco nosso aqui, é um branco reluzente, um branco de luz, um branco de glória, que vai falar sobre a santidade, sobre a pureza deste governo, deste trono branco. E é tão glorioso que todo o universo físico desaparece diante dele. E aqui faço um destaque. Só que os seres humanos que passará por esse trono branco, só os seres humanos passará por esse trono branco. Só eles serão julgados pelo trono branco. Porque lembramos que o anticristo e o falso profeta já foram lançados no inferno antes do milênio. E como já estudamos, Satanás, quando se levantar contra o governo teocrático, como acabamos de ver, ele será exterminado com fogo e aquelas pessoas que o seguiram também, então eles sumirão nas cinzas e tudo mais. Então por isso que só os seres humanos que passarão por esse trono branco, que estará diante da pureza, da santidade e da glória de Deus. 2.2. Os ímpios ressuscitarão e serão julgados. Aqui trata-se da aplicação da justiça de Deus, da justiça divina. Deus é tão justo que ressuscitarão os condenados, até os condenados, para ouvirem o seu julgamento e os motivos de sua condenação. Mas calma, aqui não trata-se somente dos ímpios, como o autor expressou, né? Os ímpios ressuscitarão. Não, aqui trata-se também de todos os mortos. Ou seja, podem pessoas ter atravessado a grande tribulação e elas às vezes não aceitou a marca da besta e elas vão ressuscitar. E nesse período Deus pode salvá-las. Nascem pessoas e morrem pessoas dentro do tempo de 1000 anos, dentro do milênio. Então também vão ser ressuscitadas. Por isso que nós entendemos que serão julgadas conforme as suas obras, como diz Apocalipse, capítulo 20, ainda, e no versículo 13, que fala-nos assim, ó. O mar entregou os mortos, ou seja, pode ter pessoas dentro do mar que estão mortos, e o mar vai entregar os seus mortos. E nele estavam, a morte e o inferno, entregarão os seus mortos, ou seja,
Não só o inferno, mas a morte também. Entregarão os seus mortos, que neles havia, e foram julgados um por um, sendo segundo as suas obras. Ou seja, pode ter pessoas que vai ser salva nesse tribunal, nesse juízo final. Pode ser sim. Tem pessoas que serão salvas, porque às vezes a gente pensa que é só os ímpios que passarão no juízo final, né? nesse trono branco. Não. Existem pessoas que também vão ser salvas, só que agora pelas suas obras, não pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas nesse período as pessoas serão salvas pelas suas obras, ou seja, aquelas que quiser ser salvas vai ter que entregar o seu próprio corpo, vai ter que negar o governo do anticristo, né, se ela foi morta atravessando a grande tribulação, será assim. E se for morta dentro do milênio, acredito também que vai ser salva, porque é decorrente às suas obras, ou seja, se ela for pessoas boas dentro do milênio, eu acho até meio que impossível não ser uma pessoa boa dentro do milênio, porque o milênio será maravilhoso. Só que, infelizmente, mesmo sendo impossível para o nosso pensamento, vai existir pessoas que vão ser enganadas dentro desse governo perfeito de Deus. E isso é algo bastante chamativo, né, para essa lição. 2.3, grandes e pequenos. Aqui, por que expressa, né, grandes e pequenos? E está no mesmo versículo que lemos, né? No versículo 13 mesmo. E foram julgados, né, grandes e pequenos, né? Segundo olha só. Grandes e pequenos, aqui trata-se da expressão utilizada para referenciar as classes sociais. Grandes e pequenos são referências para as classes sociais. Ou seja, não importa se tem muito ou pouco, mostrando que na justiça de Deus não há como barganhar, não tem como você barganhar, ou você corromper, ou você pagar alguma coisa para a justiça de Deus te livrar, não tem como. Por isso que grandes e pequenos serão julgados. Conforme faz a justiça dos homens, né? Como se faz na justiça dos homens. Às vezes a gente vê de forma nítida isso, pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas não são julgadas como pessoas que não têm muito recurso, né? A gente vê essa injustiça social dentro da justiça dos homens. Portanto, não haverá foro privilegiado, né? A gente vê isso, tem lei que fala sobre foro privilegiado, isso na justiça dos homens. Na justiça de Deus não terá foro privilegiado. Uma observação que eu faço aqui, existem pessoas que falam que já estamos vivendo no inferno, já estamos vivendo no inferno. E aqui é o inferno. Isso não pode ser, porque se fosse, muitas pessoas estariam no inferno e outras no céu, né? Aqui mesmo na terra, né? Portanto, esse pensamento geralmente vem de pessoas revoltadas que estão experimentando de modo intenso o que Jesus afirmou em João 16, versículo 33. João 16, versículo 33, que Jesus ele trata sobre essa questão, né? Que vai falar lá, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então tem pessoas que estão vivendo muitas aflições e aí elas acabam de forma revoltante falando que está vivendo no inferno. Mas não podemos pensar assim, porque tem pessoas nesse exato momento que estão no céu então aqui na terra, né? Porque tem muito recurso e come do melhor e vive o melhor da terra. E então, mas outros nem sabem o que é isso, que é aflição. Tem pessoas no mundo que não sabem o que é aflição, não sabem o que é sofrer. Porque nasceu numa família milionária, numa família com grande, e não sabe o que é sofrer. Então não pode, aqui não pode ser o inferno, senão para alguns aqui também seria o céu. Bom, vamos entrar no tópico 3. O julgamento é inevitável. É inevitável. O 3.1, o autor se expressa: os mortos serão julgados segundo as suas obras. Nós já falamos isso. Apocalipse 20, versículo 12. Apocalipse 20, versículo 12. Vamos ler? Olha só, vamos lá.
Vi também os mortos, e grandes e pequenos, que nós já acabamos de falar, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme estava escrito no livro. Bom, ou seja, é errado dizer que morreu, acabou, né? Como a gente acabou de expressar aqui, ó. Não tem pessoas que pensam assim, morreu, acabou. Não. Morreu, quem vai falar agora por você é as suas obras. Suas obras serão apuradas, onde há um livro registrando tudo que andas fazendo. Tudo que você faz na vida, existe um livro registrando, um livro de Deus. As quais no juízo final serão recordadas e abrirá também o livro da vida, ou seja, 2 livros, o livro das recordações e o livro da vida. Apocalipse 20, ainda versículo 15. E se algo não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, ou seja, tem que pessoas vão estar com o nome no livro da vida e passarão por esse juízo final. Se tiver com o nome ali, vai ser salva, né? Independente de estar nesse rol dos arrebatados, né? As pessoas vão ser salvas, se tiver com o nome no livro da vida, vão ser salvas. Por isso que há salvação sim depois do arrebatamento. Daí a importância de aceitar Jesus na vida também como Salvador, né? Pois ele venceu e venceremos com ele, segundo a Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha o que fala. Gálatas 2, versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nós venceremos porque o Senhor venceu. Nós já não vivemos a nossa vida, mas nós vivemos Cristo. Como diz também Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Olha o que nos fala. Capítulo 3, versículo 5. Né? Se nós combinarmos esses 2 versículos, o primeiro que eu li, que nós estaremos vencendo com Cristo, viveremos com Cristo também, assim como morremos com Ele, no versículo 15 está assim, ó, o vencedor, Apocalipse 3, versículo 5, ó, o vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos, ou seja, olha só, então, nesse momento, Cristo vai confessar o nome dessa pessoa na frente do Pai, na frente dos anjos. Glória a Deus. 3.2. O julgamento será individual, ou seja, 1 a 1. Nós já lemos já em Apocalipse ainda no versículo 12, né? 1 a 1, será 1 a 1. Mortos grandes e pequenos, e vão ser julgados segundo as suas obras, conforme escrito, e serão 1 a 1, versículo 13 vai dizer, e foram julgados 1 a 1 segundo as suas obras. Então aqui, no versículo 13, Apocalipse 20, versículo 13, o 3.2, né? O julgamento será individual, 1 a 1. Então é 1 a 1. 3.3, a sentença será a segunda morte. Ele se expressa assim, a sentença será a segunda morte. Aqui trata-se da segunda morte, do tormento eterno. Isso não se dará de forma material, não se dará na materialidade, ou seja, não no corpo humano. Essa segunda morte não é no corpo humano, não é no corpo físico. Até porque Deus não é um Deus torturador, né? Ou seja, Deus não pegará os seres humanos, colocará num fogo eternamente, como igual fritar um pastel no óleo quente. Não, Deus não fará isso. Mas isso se dará no espírito. É no espírito que esse tormento eterno vai acontecer.
porque sabemos que o nosso espírito é eterno, o nosso espírito é eterno. Como diz Hernandes Dias Lopes. Hernandes Dias Lopes ele fala assim, ó, ninguém lhe lançará no inferno, ninguém lhe lançará no inferno, você irá para lá com as suas próprias pernas. O que ele quis dizer com isso, né? O que ele está querendo dizer com isso é que você é livre para fazer as suas escolhas. Ou seja, você pode morrer com Cristo e dobre sua atenção. Ó, você pode morrer com Cristo e viver com Ele. Ou você pode viver sem Cristo e morrer sem Ele. E aí é uma escolha que está aí para você fazer. E o nosso conselho pastoral é: escolha crer na morte de Cristo. E mais do que isso, também em sua ressurreição. Pois se morremos com Ele, também ressuscitaremos com Ele. E com Ele viveremos eternamente. Creia nisso. Porque o nosso espírito é eterno. Portanto, a morte só é o início da eternidade. A morte é o start da eternidade. Seja essa eternidade boa, seja essa eternidade ruim. Vamos ler duas passagens bíblicas que nos dá uma condição maior de falar o que estamos falando. Ó, Daniel, capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3, olha o que nos fala, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, ou seja, o nosso espírito, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor do firmamento, e os conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Então nós estamos aqui dando um texto bíblico para positivarmos aquilo que estamos falando. E vamos ler também Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25 e versículo 46. Mateus capítulo 25, versículo 46. Olha o que nos fala. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Então, uns vai ter uma eternidade boa, ou seja, para a vida eterna, e outros para o castigo eterno. Mas não na forma física, até porque Deus não é um Deus torturador. Então, encerramos a lição de hoje. Vamos para considerações finais. Ó, nesta lição, aprendemos sobre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que acontece de forma simultânea com a grande tribulação na liderança do anticristo. Lembrando que antes do milênio, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo e enxofre, e Satanás será preso e amarrado. E depois do governo de Cristo de 1000 anos, que terá paz, justiça, amor, igualdade e tudo mais, após isso, o diabo será solto para influenciar as nações no governo teocrático, e no cerco que eles fizerem serão devorados com fogo. Pronto, acabou. Sem nenhuma guerra. Deus não vai guerrear com ninguém. Deus só vai mandar fogo e acabou. Por fim, aprendemos ainda que o trono branco fala-se da pureza, da santidade e da glória de Deus, sendo Jesus agora juiz, e o juízo final como uma retrospectiva para os seres humanos terem ciência de sua sentença, seja ela boa ou seja ela ruim, porque nós aprendemos que existirá sentença de liberdade, sentença que vai para o céu e sentença que vai para o inferno. Nós sabemos muito bem disso. Por fim, a porta da graça, meu irmão e minha irmã que me assiste, que me ouve e que presta atenção, ela ainda está aberta. A porta da graça está aberta. Para quem desejar entrar por ela. Então a nossa oração é que você entre por ela.
A nossa oração é que a humanidade entre por ela, porque a porta da graça ainda está aberta. Senhor, obrigado, Senhor, por esse rico ensinamento, que nós aprendemos, Senhor, a referência, Senhor, do trono branco e também do juízo final. Sabemos, ó Deus, que será um tempo difícil, Senhor, para aqueles que ficarem aqui. Mas sabemos, Senhor, que vai valer a pena para aqueles que negarem, Senhor, o governo do anticristo, para aqueles que negarem, ó Deus, o governo, Senhor, de Satanás, e para aqueles, Senhor, que se defenderem, Senhor, deste enganador, deste mentiroso, Senhor, que será Satanás no último tempo, Senhor, pessoas que estarão no milênio. Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos, livra-nos deste mal, livra-nos, ó Deus, desta influência do mal, desta influência maligna nessa terra, pois queremos estar com o Senhor, aonde o Senhor está. Senhor, fica conosco e abençoe esse meu irmão e essa minha irmã que está me ouvindo, Senhor, e assistindo e aprendendo, Senhor, um pouco mais da Tua palavra. Que tudo, Senhor, seja para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Isso, Deus, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham um excelente domingo e vamos, então, semana que vem, entrarmos no novo céu, na nova terra. Essa é a nossa esperança. Que Deus abençoe.